O Trono de Ferro foi forjado com fogo de Balerion, mas foi quase destruído por uma única espada. Dizem que o pior inimigo de um dragão é outro dragão. Durante mais de 60 anos, Westeros não temeu os caminhantes brancos ou invasores estrangeiros. O reino sangrou por causa de uma rivalidade familiar. Hoje, meu guardião do norte, vamos mergulhar na guerra civil mais persistente da história, as rebeliões Blackfyre. O conto de como um rei corrupto, uma espada ancestral. Irmãos que se odiavam rasgaram a casa Targaryen ao meio, criando uma linhagem de dragões negros que jurou vingança. A semente dessa guerra não foi plantada no campo de batalha, mas nos lençóis de seda de Aegon, quarto conhecido como Aegon, o Indigno. Obeso, corrupto e consumido pela luxúria, ele é frequentemente considerado o pior rei da história de Westeroid. Aegon teve dezenas de amantes e dezenas de bastardos, mas 4 deles nasceram de mães nobres. Esses ficaram conhecidos como os Grandes Bastardos. E o seu filho legítimo Daeron, um jovem estudioso e pacífico, era o herdeiro que Aegon detestava. Para entender as rebeliões, você precisa conhecer os Grandes Bastardos. O primeiro era Daemon, um guerreiro nato, a própria imagem do conquistador. O segundo era Igor Iverson, conhecido como Aço Amargo, um homem duro e movido pelo ódio. O terceiro era Abrindo em Rivers, o Corvo de Sangue, um albino assustador que praticava feitiçaria e dominava a rede de espiões do reino. E, por fim, a bela Cheiras Star, por quem Aço Amargo e Corvo de Sangue desenvolveram uma paixão doentia. O ódio entre esses 2 irmãos bastardos mudaria o destino de Besteiros. Aegon, o Indigno, cometeu seu maior crime contra o reino pouco antes de morrer. Ele pegou a espada de aço valeriano dos reis Targaryen, a lendária Blackfyre, e a entregou ao seu bastardo Daemon, em vez de dá-la ao herdeiro legítimo. E no seu leito de morte, o rei legitimou todos os seus bastardos por decreto real. A mensagem era clara. Para muitos, a espada representava a coroa. Daemon adotou o nome da espada, fundando a casa Blackfyre, invertendo o brasão Targaryen, um dragão negro sobre um fundo vermelho. Quando Daeron II assumiu o trono, ele trouxe a Casa Martelo e a cultura de Dorne para a corte, o que irritou os lords guerreiros de Westeroid. Envenenado pelas palavras, diz, o amargo Daemon Blackfyre finalmente se revelou no ano 196 depois da conquista. Metade do reino se ergueu por ele. A primeira rebelião Blackfyre foi brutal e dividiu o continente em 2. Irmão contra irmão. O dragão vermelho contra o dragão negro. O clima que isso aconteceu na Batalha do Campo do Capim Vermelho foi um dos conflitos mais sangrentos da história. Daemon Blackfyre lutou como um deus da guerra, esmagando a vanguarda realista. Ele travou um duelo épico de 1 hora contra as Organa e Cobra da Guarda Real que empunhava outra espada de aço, Valeriano a Senhora. Desespero. Daemon venceu, mas mostrando honra, parou garantir que os mestres curassem seu inimigo caído. Esse ato de nobreza custou-lhe a vida. Aproveitando a pausa de Daemon, o Corvo de Sangue leal ao rei Daeron posicionou a sua tropa de arqueiros de elite e os dentes de corvo no alto de um cume. Brynden Rivers usou seu arco de madeira de represeiro e choveu flechas sobre Daemon Blackfeliz, seus filhos gêmeos matando-os brutalmente. Ao ver seu rei e meio-irmão morto, a sua, Margot enlouqueceu de fúria. Ele avançou pelo campo de batalha e arrancou o olho de Corvo de Sangue em um duelo de espadas. O exército rebelde foi derrotado, mas o Amargo conseguiu fugir para o continente de Essos, levando a espada Blackfyre e os filhos sobreviventes de Daemon. No exílio, a sua Margot jurou que a linha negra um dia sentaria no trono de ferro. Para manter os lords exilados unidos e financiados, ele fundou a Companhia Dourada, uma companhia mercenária lendária que nunca quebrava um contrato. O seu lema era sobre o ouro, o aço amargo. Quando a sua Margot morreu, muitos anos depois, ele ordenou que a sua carne fosse fervida e que seu crânio fosse mergulhado em ouro carregado em um estandarte na frente do exército, até que finalmente cruza sem o mar e tomasse em Porto Real. 15 anos depois da Primeira Guerra, ocorreu a Segunda Rebelião Blackfyre, mas ela foi uma farsa trágica. Daemon II, que teve visões proféticas de que um dragão nasceria em alvas paredes, infiltrou-se em um torneio para reunir lords traidores.
O problema é que o mestre dos sussurros do rei era o Corvo de Sangue. Diziam que ele tinha 1000 olhos e mais um. Brynden Rivers descobriu a trama antes mesmo dela começar. Marchou com um exército esmagador para o castelo e capturou Daemon segundos em que uma grande batalha fosse travada. A terceira rebelião estourou no ano 219, quando a sua amargo coroa e Gun Black filia à Companhia Dourada desembarcou no exterior. Dessa vez, os príncipes Targaryen, Maekari o Louco, iriam chamar Viva liderarão a defesa junto com o Corvo de Sangue. Foi um conflito violento que terminou com a morte do pretendente, Aegon após se render e com a sua Margot sendo finalmente capturado. Em vez de executá-lo, o rei Aerys I enviou para a Patrulha da Noite, mas o navio foi interceptado pelos mercenários e a sua Margot retornou para Essos humilhado, mais livre. Anos se passaram. Durante um inverno rigoroso em 236, a quarta rebelião aconteceu. Daemon III Blackfyre, Aço Amargo, desembarcarão na Ponta de Mace, mas Westerol estava farta de guerra. Pouquíssimos lords se juntaram a eles. O rei da época era Aeron V, o famoso Guy, e ele marchou pessoalmente ao lado de seu senhor comandante da Guarda Real, Sor Duncan o Alto. Sor Duncan, um gigante de mais de 2 metros, esmagou a rebelião e matou o Daemon, terceiro em combate singular. Aço Amargo mais uma vez escapou. E chegamos à quinta e última rebelião, conhecida como a Guerra dos Reis de 9 Moedas, em 260. Aço Amargo já estava morto e o comando da Companhia Dourada e da Casa Blackfyre caiu nas mãos de Maelis, um monstruoso. Ele era um homem de proporções gigantescas que supostamente devorou seu irmão gêmeo no útero, tendo uma segunda cabeça pequena crescendo em seu pescoço. Ele fez um pacto com tiranos e piratas de Essos e conquistou os degraus, as ilhas entre os 2 continentes, preparando uma invasão a Westeroid. O rei, Jaehaerys II, enviou um exército massivo para as ilhas para esmagar a ameaça antes que tocasse o continente. Foi uma guerra lamacenta, sangrenta e cheia de heróis que se tornariam lendas como Tywin Lannister, e brindou em Tully o Peixe Negro. Mas a glória pertenceu a um jovem cavaleiro de 23 anos chamado Barrista Anselmo. Com uma bravura inigualável, Barrista cortou o caminho pelas fileiras da Companhia Dourada, chegou até a eles o monstruoso e o matou em combate singular. Com a morte de Maelis, a linha masculina dos Blackfyre foi oficialmente extinta. A linha masculina morreu, sim, mas onde eles estão hoje em dia? George Rua R. Martin deixou uma pista gigantesca. A linha masculina foi extinta. E quanto à feminina, é aqui que entramos nos eventos atuais dos livros. A Companhia Dourada, que jurou nunca quebrar um contrato, subitamente rompe com seus empregadores em Essos para invadir Westerol sob comando de um jovem chamado Jovem Griff. Oficialmente, o garoto de Ser Aegon Targaryen, o filho morto de Rhaega. Mas ele iria uma opa. Televares apoiam este garoto? A teoria mais forte de todo o universo de Gelo e Fogo, conhecida como F-Egon ou Dragão do Mumbador, sugere que este garoto não é um Targaryen, mas sim o último descendente da linhagem feminina dos Blackfyre. Elendil possivelmente se casou com uma Blackfyre e o garoto seria filho deles. É por isso que a Companhia Dourado segue tão fervorosamente, não por ser o filho de Rhaega, mas porque ele é o sangue do dragão negro, voltando para tomar o que Daemon não conseguiu no campo do Capim Vermelho. Mas ele iria uma opa. Televares apoiam este garoto? A teoria mais forte de todo o universo de Gelo e Fogo, conhecida como F-Egon ou Dragão do Mumbador, sugere que este garoto não é um Targaryen, mas sim o último descendente da linhagem feminina dos Blackfyre. Elendil possivelmente se casou com uma Blackfyre e o garoto seria filho deles. É por isso que a Companhia Dourado segue tão fervorosamente, não por ser o filho de Rhaega, mas porque ele é o sangue do dragão negro, voltando para tomar o que Daemon não conseguiu no campo do Capim Vermelho. Os Blackfyre são o maior lembrete de que o Trono de Ferro envenena o sangue de quem tenta sentar nele. O dragão negro nasceu da inveja e do rancor de um bastardo e durante 5 gerações derramou o sangue do próprio de vez. Tese: se o jovem Dry for realmente o último Blackfyre, a sexta derradeira rebelião está prestes a começar nos livros. O inverno chegou, mas o fogo negro ainda queima.
Se você gostou dessa verdadeira aula de história de besteiros, inscreva-se no canal Guardião do Norte, deixe seu like e comente. Você acha que o jovem Griffon Targaryen legítimo, o último dragão negro? Até o próximo Corvo.